Olá, olá! Sejam muito bem-vindos ao Eu em Inglês Talks. Um espaço onde eu converso com especialistas e imigrantes sobre os desafios, as descobertas e as histórias de quem decidiu construir uma vida em outro país. Antes de eu apresentar para vocês a entrevista, eu só queria dizer que eu tive muitos problemas técnicos e o vídeo ficou cheio de lag, mas o áudio ficou legal. Eu adorei muito a entrevista, então eu queria compartilhar isso com vocês, né, de alguma forma. Se alguém tiver alguma dica para me ajudar, como eu consigo, assim, ou alguém quiser mandar dinheiro para me ajudar a comprar um computador novo, para eu conseguir melhorar meu trabalho, então puder me ensinar como é que eu posso me ajeitar com o computador que eu já tenho, eu agradeço. Então, espero que vocês gostem da entrevista como eu gostei também e vamos lá. O convidado de hoje é o Gabriel da Costa, meu primo, meu cousin. Ele é empreendedor no setor de telecomunicações. Ele mora nos Estados Unidos já há mais de 10 anos. Ao longo dessa jornada ele já fez de tudo um pouco, cruzou o país de costa a costa, de norte a sul, já foi pela Rota 66, que é um sonho pessoal meu, assim. E hoje ele lidera uma empresa especializada em infraestrutura de fibra ótica. Uau! Além dos negócios, o Gabriel é apaixonado por tecnologia, ciência, filosofia, gastronomia, grandes ideias. Seja muito bem-vindo ao Eu Inglês Talks, Gabs. Olá, Caioá, muito obrigado pelo convite, primeiramente. É um prazer, né, não só como primo, mas como um fã do seu trabalho, participar desse projeto aí. E estou assim, excited para participar e ver até onde você pode chegar, porque eu estou vendo o seu crescimento, estou acompanhando o seu trabalho e está muito bacana de se ver. Obrigado, obrigado. Muito legal que você está aqui. Gabi, eu estava pensando, você acabou de comentar nessa coisa do excited. Me veio Às uma, vezes a expressão ela não vem. me veio uma pergunta aqui, uma curiosidade rápida. Você sente de vez em quando que falta vocabulário em português quando você vai conversar por tanto tempo que você fala inglês desde que você mora aí? Sim, cara. Eu acho que pelo dia a dia aqui, a gente acaba usando algumas coisas que eu percebo. Antes eu achava graça e eu fazia bullying com as pessoas que vinham pra cá e, sabe, mal falava inglês e queria, né, meter me deixe saber. Me deixe saber. Ninguém fala isso em português, entendeu? E, cara, Ai, e eu me peguei, esses dias, eu me peguei soltando, pô, em português, me deixa saber, hein, se. Daí então eu falei, não, nossa. E tem expressões que realmente Abrasileirou a expressão. exatamente, ela vem na cabeça, cara, e aí é difícil você controlar, porque você convive com pessoas que falam isso o tempo todo, e eu já vi brasileiro aqui criar um verbo que chama parquear o carro. Eu achei fenomenal, porque, né, Parquear. brasileiro é criativo em tudo, até para, né, usurpar o inglês aí e criar um novo idioma, que é o, o inglês de quem mora aqui, Muito bom. brasileiro que mora aqui. Bom, você já é imigrante há bastante tempo, né? E se você tivesse que montar um roteiro de filme, assim, da sua história como imigrante, né? Desde o momento em que você decidiu imigrar e passar pelos baixos e os altos da sua vida, e ainda até projetando o final dessa história do imigrante Gabriel, como é que você contaria esse roteiro, assim, de uma forma resumida? O meu roteiro ia ser bem interessante, porque eu sou neurodivergente, né? Você conhece, você sabe, desde criança, você deve ter percebido quando eu era pequeno já, e não tinha esse diagnóstico, né? Não era uma coisa que existia na época. Naquela Ah, não, época o você Gabriel só, só é meio. naquela época O você Gabriel só só é era meio doidinho. o. Naquela época você só era o cara espivetado. Eu não sou aquele imigrante típico, aquele imigrante que tem o sonho de vir para cá para mandar dinheiro para o Brasil, para fazer a vida, né, para construir uma vida no Brasil. Na verdade, eu sempre tive vontade de morar aqui. Eu aprendi inglês sozinho. Eu aprendi inglês jogando videogame, na verdade, né, no Brasil. Que eu já tinha esse sonho de vir para cá por ter crescido nos anos 80, na época dos enlatados americanos, de ter assistido o Goonies e ter né, o ET e todo filme que eu assistia era basicamente os Estados Unidos com o herói, né, e mostrando aqui uma vida perfeita, aquela
aquela famosa, né, ilustração do sonho americano, né? Então, eu queria vir para cá porque eu achava que aqui eu ia ter aquela vida confortável, tranquila, né, naquelas vizinhanças perfeitas e meus vizinhos iam me oferecer um bolo na hora que eu mudasse para a vida para aquela vizinhança. E não foi bem assim, é claro, né? Aqui a história é totalmente diferente. Teve muito altos e baixos, com certeza, mas eu acho que para quem realmente tem esse sonho, tem essa vontade de vir para cá, ainda vale a pena. Não é mais aqueles Estados Unidos de antigamente que a pessoa vinha aqui, arrumava um trabalho de pedreiro e conseguia mandar dinheiro para o Brasil, ter uma vida confortável aqui e ainda depois voltar com a aposentadoria garantida, só, né, trocando a mão de obra aqui por dinheiro. Não é mais assim, né? Então você falou que você teve muita influência, né, dos filmes e o seu gatilho para mudança foi essa imagem mesmo da casinha de cerquinha branca e tudo mais, né? Você tinha essa Exato. imagem. E aí, me lembra que ano foi que você visitou pela primeira vez e como é que foi para você essa diferença ou semelhança entre a imagem que você via nos filmes e a realidade que você encontrou? A primeira vez que eu vi a passeio para os Estados Unidos foi em 2015. Na época eu namorava com uma pessoa no Brasil, era um relacionamento recente, que tinha apenas, acho que tinha 3 meses de relacionamento, e eu estava totalmente estressado, cansado com o Brasil. Eu tinha tentado abrir uma agência, não tinha dado muito certo, e eu queria tentar uma coisa nova, né? E aí veio esse momento de eu ia passeio para São Francisco, me apaixonar completamente por São Francisco. São Francisco realmente parece um, se você for né, nos bairros corretos, parece cenário de filme, né? Assim, tudo muito organizado. Você não vê lixo na rua. O pessoal super amistoso, super receptivo, né? A maioria das pessoas que eu conheci em São Francisco foram maravilhosas comigo. E aquele meu inglês nível GTA, o inglês de quem aprendeu jogando videogame, funcionava. Então, assim, eu me senti muito bem. E foi ali que eu decidi que eu ia morar nos Estados Unidos. Então, eu fiquei 15 dias primeiro, ali na região de São Francisco, na Califórnia. E quando eu voltei para o Brasil, eu já voltei e já não via graça nenhuma no Brasil mais, né? Eu lembro bem da sensação de voltar para o aeroporto de Guarulhos e sair ali naquele trânsito caótico, aquele monte de moto passando para todo lado. E eu era motoqueiro não, né? Motociclista no Brasil. Então, assim, é, é um choque de realidade que você tem. Você vê aquelas favelas, você vê aquela, né? Eu estava um pouco ainda entorpecido com a ideia de morar nos Estados Unidos e para mim ia ser Estados Unidos inteiro ia ser como Palo Alto, como as regiões ali de Alameda que eu visitei em São Francisco, que são assim maravilhosas, né? E aí depois eu fui descobrir que não é os Estados Unidos inteiro que é assim, né? E como é que é? Olha, existe muita pobreza aqui, muita pobreza mesmo, principalmente trabalhando com fibra ótica agora, que eu pude conhecer cidades pequenas no interior de Ohio ou no meio de West Virginia. E, meu, tem assim lugares que são similares à favela no Brasil, né? Pessoas vivendo em trailers, vivendo em carros, é, vizinhanças que aqui é muito bem separado, né? Você tem a vizinhança que só mora o pessoal mexicano, tem outra vizinhança que só mora branco, tem a vizinhança que é dos negros e ninguém entra, tipo assim, eles não. O mercado imobiliário ele especula, ele faz de tudo para que se mantenha dessa forma, se mantenha delimitado, separado. Então, é bem diferente do Brasil, que o Brasil o pessoal se mistura. Lá todo mundo é brasileiro. Aqui o cara, você pergunta para ele, o que você é? Ah, eu sou italiano. O cara nasceu aqui, fala que é italiano, sabe? Então tem essa coisa, tem essa segregação muito forte. Isso foi um impacto para mim. Assim. Gabs, eu tenho que perguntar pra você porque você realizou um dos meus sonhos de viagem, né, do mundo, assim, que é chegar na costa leste, pegar um carrão e viajar até o oeste pela Rota 66, ouvindo um som no carro, pegando aqueles cenários e tudo mais. Todo mundo que já assistiu o filme, pelo menos o filme Carros da Disney, sabe o que eu tô falando, né? Mas, enfim, Com certeza. várias outras referências também. Você cruzou, né, a Rota 66, você cruzou a costa leste-oeste, passou pela Rota 66
E eu queria saber se teve algum momento nessa viagem que você, sei lá, você parou em algum lugar, olhou ali em volta e pensou, caramba, eu não acredito que eu tô vivendo isso. Olha, eu acredito que o pedacinho que eu passei pelo Arizona e o Colorado, ali aquela região, foi que caiu a ficha mesmo, sabe? Que eu falei, meu, isso aqui os Estados Unidos é muito grande, então tem lugares que eles, assim, a paisagem muda de uma forma tão drástica que você fala, como é que pode eu estar no mesmo país? Né? Esse tempo todo que eu tô rodando aqui e tal, primeiro que assim, na verdade, a primeira viagem que eu fiz, que é considerada cross country, né, que eu morava em Connecticut, perto de Nova York, eu desci até a Flórida para filmar um casamento, que eu trabalhava com filmagem na época, fotografia e tal. E aí eu desci de Connecticut até a Flórida de carro, que já foi muito bacana, né? Passando por Geórgia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, os pântanos, aquela região que eu via no, no Pica-Pau. E foi muito bacana já essa viagem. Só que realmente, quando eu me mudei da região de Connecticut, que eu fui para Califórnia para morar mesmo, cara, aí que você entende o tamanho dos Estados Unidos, né? E o tanto de estrada boa que eles têm aqui para você rodar. Então eu recomendo para qualquer pessoa que tiver esse sonho para fazer. É, pega um voo para Chicago, não precisa ir de Nova York, igual eu fui de Nova York até a Califórnia. Você pode começar essa viagem em Chicago, que você pega belos trechos da Rota 66 que, olha, tenho certeza que seria inesquecível para qualquer pessoa, até pessoas que já viajaram o mundo inteiro, Europa, Japão, Austrália, vai se divertir, vai ter algum momento que a pessoa vai marcar e que vai tornar uma viagem inesquecível. Teve uma cena inusitada, não sei se tem tempo para contar aí, Manda ver, manda ver. que eu lembro bem que eu passei durante essa viagem aí, foi quando eu estava no meio do Nebraska, na verdade. Nebraska, não sei se a turma que está acompanhando aí conhece. Se É você no olhar no meio do Google Maps nada, né? agora, nossa, é um meio de nada mesmo, só fazenda, uma estrada reta. E é um dos lugares que tem mais. Tem o maior limite de velocidade que você pode andar. Porque é tão monótono, tão reto, que eu acho que se você andasse aos 120 quilômetros por hora ali, que seriam mais ou menos 80 milhas, o cara ia dormir. O cara, na verdade, 75 milhas, na verdade, o cara ia dormir, o cara ia, né, ter uma dificuldade muito grande de terminar aquele percurso ali. Então, até os caminhões passam a 90 milhas por hora. Então, assim, é mais do que 140 por hora em quilômetros. Então, é bem rápido. E eu tava com o meu Passatão, eu tinha um Passat a diesel na época. Tava com o meu Passatão ali cruzando os Estados Unidos e do nada, de repente, ele não passava de 40 por hora. 40 milhas por hora. E eu não sabia o que que era. Carro, né? É um carro difícil de mexer, não é todo mundo que mexe em carro alemão aqui nos Estados Unidos e tal. E aí eu falei, cara, agora eu tô ferrado no meio do nada aqui. E eu olhei no Google Maps, tipo, coisa de 5 milhas pra frente, tinha uma mecânica especializada em carro alemão. Eu falei, não é possível, cara, não é Ah, possível. não. Eu que sou ateu, que não acredito em nada. Eu falei, não, eu acho que Deus gosta muito dos ateus. Se ele existe, Que ele pai ama os existe. ateus, porque cara, eu cheguei nessa cidadezinha, uma cidade de 4 ruas, assim. Tinha, sem brincadeira, tinha umas 15 casas na cidade, não mais que isso, e uma mecânica. E o cara, super gente boa, arrumou meu carro, não queria cobrar. Ele disse que era só o turbo que estava sujo e tal. E conversando comigo com aquele sotaque bem puxado, que eu não sei imitar o sotaque de Nebraska. É uma coisa meio. Não sei, às vezes lembra um pouco do Texas, às vezes lembra um Ele pouco puxa o pessoal aquele do sul, do né? East Hey, Coast. partner, how Né? you doing? How you doing? Exatamente. E o cara ele mascava fumo, então ele colocava o fumo. O pessoal aqui, quando não fuma muito, eles mascam o fumo, ele coloca um pedaço de fumo na boca Minha e nossa. fica aquela coisa aqui, assim. Então ele vai falar com você e fala assim: "Hey, how's it going? Your car's not so well, huh? Looks like you're gonna need some help." Stuff like that. Eu fui, conversei com o cara e tal, o cara só limpou o turbo pra mim, não queria cobrar nada. Eu falei, caramba, você vê, né, como é que é a sorte do cara, né? E aí o cara arrumou, eu acabei dando um dinheiro lá que eu tinha pra ele de gorjeta mesmo assim, porque ele não cobrou pelo trabalho. Ô, Então eu louco. acabei dando uns $200 pra ele lá, porque eu fiquei muito feliz que ele arrumou o carro. O carro ficou melhor do que tava. E Ô, aí eu consegui seguir viagem e cheguei até a Califórnia. caramba. É, porque fico imaginando quanto tempo que é de viagem. Olha, a viagem dá para fazer em 3 dias, se você não fizer as paradas que eu fiz, né? Porque eu parei até em Oklahoma eu parei, não tem nada em Oklahoma. Eu falei, vou parar aqui para ver qual é que é, né?
Então eu fiz em 7 dias. 6 a 7 dias, mais ou menos. Foi o tempo que eu viajei. É. Você sabe mais ou menos de cabeça quanto dá de quilômetro? Olha, eu sei que deu mais de 3.000 milhas. Então Três, bota aí foi uns mais de. Foi umas 4.000 milhas, na verdade. 4.000 milhas. É. Ok, eu vou ter que fazer essa conta e postar aqui Faz a depois. conta aqui, coloca aqui mais ou menos quanto dá em quilômetro. Se Eu você vou, eu quiser, vou, eu eu vou mando. jogar, eu vou jogar essa confirmação aqui por imagem. Eu mando um print da rota para você depois. Gabi, o Eu Inglês Talks é um quadro novo do meu canal, né? Então eu tô querendo inovar aí com um quadro em que eu quero convidar o meu convidado Ih, a lá falar vem, um lá pouco vem, de lá vem. inglês. Ou alguma língua que ele aprendeu, né? Onde ele mora aí. Você é notoriamente na família um cara que tem um talento com imitações, né? Sim. Eu queria propor um desafio para você. Se você Aham. consegue fazer alguma imitação aí mais recente que você aprendeu, ou um clássico, na minha cabeça é o Silvio Santos. Respondendo uma pergunta para mim em inglês nesse quadro. É claro, mas com certeza. Primeiro que eu posso fazer só o Silvio Santos um pouquinho aqui para tu conhecer, tá certo? Porque tem muita gente que me chama de Silvio até hoje. Ai, meu Deus do céu. É, Eu nunca vou esquecer o dia que você me mostrou o vídeo de você jogando CS. Aliás, não, vídeo não, eu tava presente, você jogando CS e falando com os caras jogando, imitando o Silvio Santos. Foi muito bom. é covardia, é covardia. Esse dia, Eu esse consegui dia foi matar os caras inesquecível. muito fácil. Então vamos lá, in Ah, English. Switch to English. okay. Okay. In English, So, I've been working an impersonation of a guy that I don't like that much. And please, I know there's a lot of people here in your channel that speaks really good English. My English was forged by conversation only. Sometimes I will, say mistakes, so don't mind me. But I've been working on an impersonation of this the major Donald J. Trump. okay. Ew. Let's hope the algorithm don't. Ew. Yeah, but Okay. I think Donald Trump, he likes to talk kind of like this a little bit. You know what I mean? So I'm telling you, cousin, I hope your channel gets what it deserve. It's a really good channel. This channel needs to be used, right? I'm gonna build a wall around your channel to protect the channel from many other players in the field. Okay, it's Okay. gonna be huge. It's gonna be huge. Well, okay. Ooh, I gotta breathe. Okay. Ooh. So, from our childhood, that I remember very clearly, you were a big fan of making a mug full of crackers and chocolate milk. Oh Those my would god. be kind of like your signature breakfast in our family trips. So from that time on, I know that you have developed a great interest in gastronomy. So I would like to speak specifically about burgers in the United States. Oh, I okay. suppose Okay. you've been to lots of burger places all over the United States. Which would you say is the best burger chain in the United States and why? Okay, cool. Yeah, I thought you were gonna ask for the secret recipe. That I don't give it. About my cookies with milk. It's You not can you only can that. also give that up, no problem. Okay, cool. It's really not that fancy, but I promise you will love it. If you have a bowl with milk and chocolate milk actually in it, and you get the right cookie and you put it on it, and it sprinkles some chocolate. How do you call the chocolate grain in here? I forgot. Granulado in Oh, in English. That's a good one. oh man. Sprinkles, right? Sprinkles. I Sprinkles, think it's chocolate yeah. I sprinkles. think Yeah. it's chocolate sprinkles. Yeah, you can put some chocolate sprinkles on top. It's divine. You're gonna love it. Anyways, going back to the burger, What scenario, what does which is Trump like what does Trump Gabriel think? Gabriel J. what? Trump thinks about the burgers. The Donald Trump. Yes, I hate to say it,
but I think the best burgers you can have in America, they'll be in those really local diners. Okay, local. I love local diners. They're really good. They're the best in the world. Nothing can compare to that. But talking about the food chain, okay, food chain burgers, I will go with number one, In-N-Out Burger, California. Why? In-N-Out, cara, In-N-Out na Califórnia, eu acho que foi o melhor. Oh, sorry, in English. In-N-Out Burger in California is the best burger. The fries kind of sucks, but the burger is delicious, right? I would say number two will be Shake Shack because Shake Shack it's really small, but it's delicious. That's the only reason why it's not in the first place. Because if you like burgers like me, you want a big one. You want to have like a decent meal out of it. And Shake Shack has a really tiny burger. It could fit like in the palm of my hand here. It looks like a little keychain. It's not that Okay. nice. It's delicious, but you got to order two. Okay. Anyways, but like if you want to actually taste the original American burger, you got to go to a diner, like a local diner, or those local restaurants where people they serve burgers like almost everywhere. So yeah. Okay. But what is the difference from the In-N-Out burger to the others? Okay, In and Out, I believe that they mastered a sauce that's called the animal style sauce. And usually there's a prank here when somebody doesn't know about that. And he was like, it's not on menu. So you can ask extra animal sauce. But they tell people to ask for the dog style sauce. What? It is hilarious. Yeah, that's a prank that they do with people that never went to In and Out. So you're gonna tell someone like, you know, they're in the line and they're like, "What do I order?" Like, just get number two with dog style, and it's actually animal style. But people from In and Out, whenever they heard that, is like, "Oh, okay, animal style, gotcha." Okay. It's like a joke. Yeah, it's a joke about that. But I think the sauce is the secret. Of course, the burger it's grilled to perfection too. So I don't like dry burgers too much, and they've made it a little juicy. And for food chain, it's kind of impressive to keep it juicy because all they do is just do everything so industrially, Yeah. and that's not what happens in an In-N-Out burger. Yeah. Oh, and I've been working on an impersonation too for the next episode of a game character. So if you like Red Dead Redemption, stay tuned. As soon as the impersonation is ready, I'll come back. So yeah, we take another round and you come back to show us the new character. All right, cool. Maravilha. Gabriel, queria te agradecer pela participação, mas antes da Oh, eu gente que encerrar, agradeço. antes da gente Aham. encerrar, eu queria pedir para você dar um recado aí para quem estiver pensando em imigrar, não necessariamente só para os Estados Unidos, mas pode ser também. Que dicas você daria aí para alguém que está pensando em ser imigrante, sair do Brasil e cair no mundo? Claro. Primeiro, muito obrigado, né, por ter me convidado para participar aqui. Eu adorei. É sempre muito bom conversar com você, né? Isso é algo que a gente já fazia há muitos anos. Que eu lembro que você tinha um bar no Brasil e eu adorava ir para lá só para a gente ficar batendo papo, né? Não era nem pela bebida. Tanto que eu até parei de beber, mas eu voltaria lá com certeza, nem que for para tomar uma tubaína e bater um papo com você, que você é um cara sensacional. Mas a dica que eu dou para a galera que pensa em migrar, que tem vontade, primeiro de tudo, faz uma viagem planejada, com um dinheirinho que você conseguir colocar no seu budget aí para conhecer o país, para sentir como seria viver aqui. É, fazer primeiro as coisas turísticas, que realmente a gente precisa mesmo viajar e tem pessoas que precisam passar pelas experiências básicas, né, de conhecer um país e tal, mas foca em ser um viajante e não um turista. O que eu quero dizer com isso? Comer em restaurantes locais, evita os restaurantes que você já conhece, que são os mesmos em todo lugar que você vai, sabe? Procura conversar com pessoas locais, testa seu idioma, testa o inglês que você tem, e não venha com essa ideia de que você virar para cá para fazer uma fortuna e voltar para o Brasil rico, porque isso não existe mais, tá? O mundo mudou, o mundo está mudando. Eu posso falar de Estados Unidos, que foi para onde eu vi, mas assim, eu conheço pessoas que foram para a Europa que também dizem que já não é mais essa coisa, né? Então você tem que Opa! vir. Opa, tamo Aí, ó, que, né? Que foi que antigamente a galera conseguia, mesmo na Europa juntar dinheiro
e voltar para o Brasil. Hoje em dia, não. É uma escolha de vida mesmo. Você vai para viver, você tem que ir preparado para construir sua vida, construir amigos de novo, construir uma casa mesmo e tal, e fazer parte da comunidade. Se você não consegue fazer isso, fica muito difícil, porque o Brasil é muito bom nisso. O Brasil ele é fenomenal em ter um ciclo de amizades, um senso de comunidade e tal, que aqui você tem que construir, tem que batalhar. Mas dá para chegar lá. Boa. Valeu, Cousin. Obrigado aí pela participação. Tenha um ótimo rolê aí pelas bandas dos Estados Unidos. E a gente se fala em breve no próximo episódio aí pra você contar do nosso novo personagem. Valeu, e você que está aí agora, não se inscreva, não se esqueça de inscrever no canal, tá certo? E deixar o seu like aí. Um abraço!